Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema a vontade de Deus quanto à prosperidade. Na terceira carta de João, capítulo 1, versículo 2, está escrito: Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Você talvez esteja perguntando: como determinamos a vontade de Deus? Nós sabemos que a palavra de Deus é a vontade do Senhor. Logo, a primeira coisa que devemos estabelecer é o que a Bíblia diz com relação à prosperidade. Esse versículo que eu acabei de ler foi escrito aos cristãos do Novo Testamento, ou seja, ele foi escrito para você e para mim. E ele nos diz que Deus quer que prosperemos em todas as coisas e tenhamos saúde, como bem vai a nossa alma. Sabemos que é importante termos saúde. É difícil servirmos a Deus com eficácia se estamos aprisionados por doenças ou enfermidades. Deus quer que sejamos curados e tenhamos saúde, a fim de que possamos servi-lo mais efetivamente. Da mesma forma, ele deseja que prosperemos. Quando somos prósperos, podemos fazer mais pelo reino de Deus e com mais eficiência. Em 2 Coríntios, capítulo 8, Paulo escreveu aos Coríntios acerca das finanças. Em particular, ele os estimulou, falando sobre a oferta e as bênçãos de Deus que viriam a quem ofertasse. No mesmo sentido, ele fez uma declaração muito importante. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Versículo 9. A prosperidade é uma bênção redentora. Jesus comprou a nossa prosperidade e a providenciou em nossa redenção. Ele se fez pobre para que pudéssemos ser ricos. Muitos acham que isso significa que Jesus se fez espiritualmente pobre para que fôssemos espiritualmente ricos. Contudo, no contexto, tal declaração se refere às finanças. O capítulo inteiro enfoca as bênçãos materiais. Jesus não foi materialmente pobre quando esteve na terra. Um homem espiritualmente pobre não poderia curar os enfermos e expulsar os demônios. Jesus se fez pobre fisicamente ao morrer na cruz. Ele foi despojado de todas as suas possessões terrenas naquele momento. Até mesmo as suas vestes foram lhe tiradas e os soldados as disputaram. Jesus se fez pobre naquele momento como nosso substituto, a fim de nos redimir da pobreza. E isto está afirmado claramente em Gálatas, capítulo 3. Está escrito, nos versículos 13 a 14. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que, pela fé, nós recebamos a promessa do Espírito. Essa passagem afirma que Jesus se fez maldição por nós. Jesus se pendurou em uma árvore e se fez maldição por nós. Por que ele agiu assim? Para nos resgatar da maldição da lei. A maldição da lei está descrita em Deuteronômio, capítulo 28. E parte desta maldição é a pobreza. Repetidas vezes, Deus declara que quando a maldição da lei recai sobre você, você empobrece e tem necessidades. Mas especificamente ela afirma que os seus campos não produzirão e o seu negócio fracassará. No entanto, essa passagem de Gálatas nos diz que Cristo nos resgatou dessa maldição. Isso significa que não temos mais que ser pobres. Deus não quer que sejamos pobres ou que empobreçamos. Ele se fez pobre para que pudéssemos ser ricos. A definição da palavra rico é ter uma provisão completa. Isso não significa necessariamente que seremos todos milionários.
embora isso seja possível. Isso significa que teremos uma provisão completa, e Deus prometeu estas coisas. Jesus nos resgatou da maldição da lei para que as bênçãos de Abraão pudessem recair sobre nós. Como sabemos, Abraão foi rico. Está escrito, Gênesis 3, versículos 1 e 2. Subiu, pois, Abrão do Egito para a banda do sul, ele e sua mulher, e tudo o que tinha, e com ele Ló. E ia Abrão muito rico, em gado, em prata e em ouro. A bênção de Abraão é a bênção da prosperidade financeira. Cristo nos resgatou da lei para que pudéssemos receber as bênçãos de Abraão. A palavra de Deus nos diz que as bênçãos de Abraão também recaíram sobre seu filho Isaque, e ele também enriqueceu. Isaque herdou a riqueza, mas começou e continuou a prosperar, até se tornar muito rico. Precisamos entender que a prosperidade é progressiva. Isaque começou a prosperar e então continuou prosperando até se tornar muito próspero. Estamos todos em lugares diferentes na caminhada da prosperidade, mas o plano de Deus é que cada um de nós continue prosperando. Deus é um Deus de crescimento. O crescimento das ovelhas, das vacas e dos servos de Isaque foi tão numeroso que até mesmo provocou a inveja por parte dos seus inimigos. Ele era próspero por causa da bênção de Abraão. O filho de Isaque, Jacó, também foi rico. Jacó era neto de Abraão, e a bênção de Abraão passou para ele também. A seguinte passagem fala sobre Jacó. Gênesis 30, 43 diz: E cresceu o varão em grande maneira e teve muitos rebanhos, e servas e servos, e camelos e jumentos. A Bíblia não diz que Jacó herdou a sua riqueza, mas que ele herdou a bênção de Abraão. A habilidade de prosperar recaiu sobre ele. E quando Jacó teve que fugir do seu irmão Esaú, ele atravessou o Jordão, apenas com as roupas em suas costas e o cajado em sua mão. Quando retornou, 20 anos mais tarde, proclamou que se tinha tornado em dois bandos. E ele experimentou, assim, um grande crescimento, por causa da bênção de Abraão e da sua aliança com Deus. A bênção de Abraão passou para sua descendência, inclusive você e eu. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa, conforme está escrito em Gálatas 3, 29. E se você pertence a Cristo, faz parte da descendência de Abraão e é herdeiro conforme a promessa. A justiça, a autoridade e a habilidade de prosperar recaíram sobre você. Deus quer que os seus filhos prosperem. Então, lembre-se, a prosperidade é a vontade de Deus para a sua vida. E à medida que continuamos a examinar as passagens, uma coisa ficará óbvia. A Bíblia ensina claramente que seguir a Deus e viver para Deus trarão prosperidade. Você pode ver lá em Josué 1:8. Nesse versículo, Deus está falando a Josué que se ele meditar na sua palavra, verá como aplicá-la em sua vida. Então, será um agente dessa palavra. E quando meditamos na palavra de Deus, podemos ver como aplicá-la também em nosso viver. Somente quando somos agentes da palavra, ela é efetiva em nossas vidas. Ouvir simplesmente não é o suficiente. Praticar a palavra é o que conta. E você pode ver que há outras passagens que continuam a dizer que quando praticamos a palavra de Deus, ou seja, quando a colocamos em ação e seguimos os princípios do Senhor, faremos o nosso caminho próspero. Ele quer, o Senhor, que você tenha sucesso em tudo o que fizer e que prospere em todas as coisas. Veja também Deuteronômio 8:18. A passagem nos diz que Deus nos dará força para adquirirmos poder. Ela não diz que Ele derramará o poder sobre nós automaticamente, mas que nos dará a habilidade e o vigor para conquistar poder. E isto é conseguido quando seguimos seus princípios e praticamos a sua palavra. Se fizermos estas coisas, podemos esperar a prosperidade. Sendo assim,
concluímos que a prosperidade é a vontade de Deus. E se você seguir a Deus e fizer exatamente o que a palavra de Deus diz, nós sabemos que Ele é que nos dará força, como eu disse e repito, para adquirir poder, porque é da sua vontade que prosperemos. E se Jesus se fez pobre para que pudéssemos ser ricos, é da sua vontade também que prosperemos. Se Jesus nos resgatou da maldição da miséria, para que pudéssemos ter a bênção de Abraão, é da sua vontade também que prosperemos. Porque Deus faria tudo isso e nos providenciaria a prosperidade para depois dizer que não é a sua vontade que prosperemos? É sua vontade, eu repito, que prosperemos. Se não tirarmos proveito disso e desenvolvermos a atitude de prosperidade dentro de nós, estaremos então desperdiçando o que Jesus fez por nós. Ou seja, Jesus pagou um alto preço a fim de nos redimir dos pecados, curar-nos das doenças e permitir que prosperemos. Amém? É momento de oração. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós nesse momento te louvamos e agradecemos, porque sabemos, Pai, que sem o Senhor nada podemos fazer. Mas nesse momento estamos aqui diante do Senhor, em primeiro lugar para te agradecer por mais um dia de vida e de saúde. Queremos te pedir em favor daqueles que estão deitados numa cama, sofrendo num leito de hospital, numa UTI. Que o Senhor entre com a sua providência, restaure o corpo físico dessa pessoa, dele saúde. Opere a cura em nome de Jesus. Visita também aqueles que estão passando por necessidades, aqueles que aguardam de ti a provisão. Porque nós sabemos que tu és o Deus provedor, Jeová Jireh. Envia a provisão a essa pessoa em nome de Jesus. Também vai ao encontro dessa pessoa na sua casa, repreendendo toda briga, toda contenda, toda divisão. Coloque nesse lar a união, a harmonia, a paz que excede todo o entendimento e principalmente o amor do Senhor seja derramado sobre cada um desta casa, em nome de Jesus. É o que eu lhe peço, desde já te agradeço. Também eu quero, antes de concluir esse vídeo, convidar você a se inscrever no nosso canal do YouTube, que se chama Igreja Poder de Cristo, cujo símbolo é uma semente. Sabe por quê? Porque a semente representa a palavra de Deus. Então, que você possa, neste dia de hoje, desfrutar de tudo de bom, de todas as bênçãos do Senhor para a sua vida, em nome de Jesus. Pastora Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo. Que a paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, esteja contigo. Glória a Deus, aleluia. Amém e graças a Deus.